Senhor presidente, colegas, passo a descrição do indiciamento do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Artigo 39(5) da Lei 1079 de 1950, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. A suspensão da quebra de sigilo da Marite e do Fundo Arlim no caso Banco Master. Esse é um tópico fundamental. Em 27 de fevereiro de 2026, o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus de ofício para anular a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Marite Participações S.A., da qual o ministro Dias Toffoli é sócio, aprovada, essa quebra, por unanimidade pela CPI do crime organizado. Importante registrar que os sócios impetraram habeas corpus, as pessoas físicas, perante o relator natural do caso Master. Mas a empresa não apresentou ação própria perante esse mesmo relator natural, o ministro André Mendonça. A empresa, o Fundo Marite Participações S.A., optou por peticionar no bojo de um mandado de segurança da empresa Brasil Paralelo contra a CPI da Covid, arquivado desde o ano 2023, cuja relatoria pretérita pertencia a Gilmar Mendes. O ministro acolheu o pedido, converteu a petição incidental em habeas corpus, desentranhou a dos autos originários, determinou que órgãos como Banco Central, Receita Federal e COAF se abstivessem de encaminhar quaisquer dados, bem como ordenou a imediata inutilização ou destruição das informações já enviadas. Em 19 de março de 26, o ministro Gilmar Mendes estendeu a mesma lógica para anular a quebra de sigilo do Fundo Arlim, titularidade de Fabiano Zeta, e que adquiriu a participação da Marite no Resort Itaiaia. Item 2, senhor presidente. A manobra processual e o desvio do relator natural. O ministro Gilmar Mendes não era relator natural do caso Banco Master, competência que pertence ao ministro André Mendonça desde a redistribuição ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2026, após o próprio ministro Toffoli ter deixado a relatoria. A Marite não ajuizou ação nova, que teria sido remetida à relatoria do ministro André Mendonça por prevenção. Em vez disso, direcionou deliberadamente sua petição ao ministro Gilmar Mendes, mediante o artifício de atravessar petição no seio de processo arquivado desde o ano de 2023 e relativo à CPI diversa, a CPI da Covid, encerrada há vários anos. O ministro, ao invés de declinar da competência e remeter os autos ao relator natural, acolheu a manobra, desarquivou o processo, converteu o instrumento processual de mandado de segurança em habeas corpus e proferiu decisão de mérito em favor da empresa de seu colega tribunal, no mesmo dia em que a petição foi protocolada. A distribuição dos processos no Supremo Tribunal Federal obedece a regras regimentais que visam a garantir a aleatoriedade e a impessoalidade na escolha do relator. Princípios que são desdobramentos naturais do princípio do juiz natural que está consagrado na Constituição. O artifício processual empregado pela Marite e acolhido pelo ministro subverteu essas regras, ao permitir que a empresa escolhesse de antemão o magistrado que apreciaria a sua pretensão. A gravidade dessa conduta não reside na tese jurídica adotada, porque teses jurídicas podem ser objeto de legítima deliberação. A gravidade da conduta reside no veículo processual utilizado e na decisão deliberada de acolhê-lo. O ministro Gilmar Mendes sabia que não era o relator natural da matéria, sabia que o processo no qual a petição foi protocolada estava arquivado, sabia que versava sobre CPI em condições diversas, mas ainda assim proferiu decisão de modo absolutamente legítimo. Reiteração de conduta e configuração de padrão sistemático. A atuação do ministro Gilmar Mendes não se esgotou no episódio da Marite. Em 19 de março de 26, o ministro estendeu a mesma lógica para anular a quebra de sigilo do Fundo Arlim, fundo citado na Operação Compliance Zero, ligado a Fabiano Zeta, o cunhado Daniel Vorcaro, preso 3 vezes no curso dessa operação. Nessa segunda decisão, o ministro invocou a identidade do contexto fático probatório para estender a ordem anterior a sujeito formalmente diverso, bloqueando por via oblíqua o acesso a informações financeiras sobre o fundo, que, entre outras atuações, adquiriu a participação da empresa de Toffoli, dos irmãos Toffoli, no Resort Itaiaia. Essa reiteração não é episódica, ela configurou um padrão de atuação, em que o ministro, utilizando-se do mesmo processo desarquivado e da mesma técnica de conversão processual, promoveu a blindagem sucessiva de todos os entes ligados à cadeia negocial entre a família Toffoli e o esquema do Banco Master, a empresa Marite e o Fundo Arlim,
impedindo que a CPI acessasse os dados financeiros de qualquer deles. Essa conduta não pode ser interpretada como uma decisão jurisdicional isolada sobre um caso concreto. Trata-se de uma estratégia articulada de contenção da investigação, executada por magistrado que não detém a relatoria da matéria, em favor de interesses de colega de tribunal. Item 4, o contexto institucional e a conduta esperada do magistrado. Em fevereiro de 26, o STF viveu uma das suas mais graves crises de credibilidade, quando o ministro Toffoli admitiu ser sócio da Marich e deixou a relatoria do caso Master, após a entrega de relatório pela Polícia Federal ao presidente do STF, contendo menções de seu nome e mensagem de celular de advogado e outras informações. Nesse contexto, a conduta que se esperaria de qualquer magistrado da Corte seria a de máxima cautela e distanciamento em relação a atos que pudessem ser interpretados como proteção corporativa. O ministro Gilmar Mendes agiu em sentido diametralmente oposto. Ele acolheu uma manobra processual ilegal que lhe permitiu atuar como relator de fato em causa que deveria estar sob competência de outro ministro e proferiu decisões que beneficiaram diretamente a empresa do colega, que acabara de deixar a relatoria do caso em circunstâncias de reconhecido conflito de interesse. A proximidade temporal entre a saída de Toffoli da relatoria, 12 de fevereiro, e a decisão de Gilmar Mendes, 27 de fevereiro, apenas 15 dias, reforça a percepção de que a atuação do ministro foi reativa e protetiva e não motivada por genuína preocupação com limites constitucionais na atuação de comissões parlamentares de inquérito. Item 5 e último, incompatibilidade da conduta com a dignidade do cargo. A conduta do ministro Gilmar Mendes, objetivamente considerada segundo o padrão de comportamento exigido da magistratura da cúpula da República, é incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções no termo do artigo 39.5 da Lei 1079 de 1950. A magistratura constitucional tem o dever institucional de submeter-se e não de obstruir os mecanismos de controle democrático previstos na Constituição, especialmente quando investigações possam alcançar membros do próprio Poder Judiciário. O ministro utilizou sua posição na Corte para, por via de manobra processual que subverteu as regras da distribuição regimental, subverteu as regras do processo, neutralizar a investigação parlamentar que atingia a empresa de colega da turma, determinando inclusive a destruição de dados já remetidos por órgãos de controle. A convergência entre o beneficiário das decisões, a empresa da família Toffoli e o fundo investigado no caso Master, do método empregado, o desvio do relator natural mediante processo desarquivado, e do resultado obtido, bloqueio total do acesso a dados financeiros pela CPI, evidencia a conduta que transcende a mera divergência interpretativa e configura o uso da jurisdição constitucional para fins de proteção corporativa, conduta que compromete a legitimidade institucional do tribunal perante os demais poderes e a sociedade. Aí, nesse ponto, presidente, eu faço uma pequena interrupção para referir à mais recente manifestação do ministro Gilmar, que em uma rede social fez afirmações referentes à condução dessa CPI, desse relator, e, em particular, sinalizou para a possibilidade ou sugeriu ao Procurador-Geral da República a hipótese de cometimento de abuso de autoridade com a necessidade de processamento criminal, no caso deste relator que vos fala. Não é uma ação isolada do ministro Gilmar, é a reiteração do modus operandi, que mistura politização de decisões técnicas e o uso da ameaça constante, através de manifestações truculentas, utilizando veículos de imprensa ou redes sociais. É preciso lembrar que esse mesmo ministro, o ministro Gilmar Mendes, anteriormente, já em decisão absolutamente atípica, tentou e de fato interferiu na regulamentação do processo de impeachment, configurando, demonstrando aquilo que aparentemente é uma ação sistêmica, estruturada, organizada de blindagem de integrantes da Corte. Ao decidir monocraticamente, primeiro, que é necessário um quórum qualificado e não o quórum previsto em lei para abertura de processo de impeachment, e segundo, para fazer a limitação das pessoas legitimadas para apresentar, que a legislação refere qualquer cidadão, e na decisão do ministro Gilmar seria apenas o PGR, o mesmo PGR que se queda inerte no que estamos fazendo aqui. E aí, esse ponto final ele reviu posteriormente, diante da reação do Senado da República, e ele suspendeu esse trecho da decisão dele, mas manteve e está vigente a necessidade de quórum qualificado, não do quórum previsto em lei, para a instalação de processo de impeachment.